Pois é, esse forrozinho gostoso aí, né? Mandando ver aí. Que grupo legal, né? Parabéns aí ao Cidade Urgente, ao meu querido Tiago, né? Grande apresentador aí na batuta do Cidade Urgente. Aliás, parabéns a todos os apresentadores, que a Band tem um timaço de apresentadores identificados com a população de Manaus, utilizando muito bem, tá certo? Esse canal de interação da Band Amazonas com a população de Manaus e do Amazonas. E a você de Manaus ou do interior, muito obrigado pela audiência e pela sua companhia muito honrosa e carinhosa para mim de todos os dias. Muito bem? Olha, vamos fechar o programa essa semana. Eu falei ontem eu trouxe aqui o apóstolo Francisco Alves, né, que a gente queria fazer um agradecimento para ele, e eu não deixei escapar, né, a oportunidade de uma pergunta, né, do ponto de vista espiritual, porque, né, acontece um problema qualquer, você consulta o psicólogo, o psiquiatra, o sociólogo, tá? Tem que consultar alguém que, né, vive na palavra e uma análise sobre o plano espiritual, porque nós somos espírito e matéria, né, e nós temos que entender que acima de nós, né, tem alguma coisa aí muito séria e muito importante. E tudo interage com tudo, né? E eu anunciei ontem que hoje traria aqui, né, um psicólogo, e o psicólogo é o psicólogo tradicional do programa, né? Nosso companheirão, doutor Marcelo Pardo, tá certo? Que dispensa apresentação, para a gente bater um papinho sobre o que possa ter acontecido com os jogadores da seleção brasileira no plano psicológico, emocional, né? Você vê, de repente, aí, né, naquela partida decisiva contra o Chile, né? Decisão por pênaltis. Aí você vê o capitão da seleção do Brasil, Thiago Silva, né? Sentado em cima da bola, tipo um bebê chorão, né? Ali, né? Quando a postura de um capitão deveria ser superar as próprias forças, né, as próprias dificuldades emocionais, né, estar lá com os companheiros, passando força, energia, vamos lá, irmão, vamos lá, companheiro, tal, vamos ganhar essa e tal, né, como os grandes capitães fazem, né, mas eles se omitindo, né, e dizendo para o treinador, olha, se eu tiver que cobrar o pênalti, que eu seja um dos últimos, né, quer dizer, com um medinho, né, para não dizer um medão. E de repente, na partida decisiva, com a Alemanha, aquela situação que muita gente denominou de apagão. Os psicólogos não gostam desse negócio de apagão, não. Eles analisam por uma outra ótica, tá certo? Então, claro, né, aí o Brasil toma um gol, aí se desconcerta todo emocionalmente, paralisa, né? Aí ficou entorpecido e, de repente, a Alemanha aproveita-se disso e nunca foi tão fácil, né? Tá certo? Uma goleada como aquela, porque o adversário estava simplesmente entregue, né? Então, o que aconteceu? A situação do Neymar, né? Houve, assim, uma supervalorização, né, da questão da contusão do Neymar. Isso né, também colaborou para que os jogadores perdessem o foco, né? Perdessem o foco para a partida decisiva contra uma seleção zaça, né? Bem preparada, focada, né? Reclusa o tempo todo, concentradíssima, né? Na responsabilidade dos jogos da Copa do Mundo e respeitando demais o Brasil, né? Aquela coisa dos jogadores, bem no espírito brasileiro, né? Vindo no ônibus aí, vai disputar uma partida decisiva contra uma grande seleção que é a Alemanha. Enquanto a Alemanha salta do seu ônibus, todo mundo taciturno, todo mundo focado, concentrado, não querendo nem olhar para os lados, né? A seleção do Brasil vem tocando pandeiro, tamborim, toze, tá, aquela coisa. Parece assim que vai para um treino e tal e tudo mais. Essas coisas, né, merecem uma análise do ponto de vista psicológico? Daqui a pouquinho, vou receber um expert aqui, doutor Marcelo Pardo, que vai nos dar o prazer de fazer uma análise, né, para a gente, na verdade, descer um pouco as causas, né, do que possa ter acontecido. Claro que fora as questões emocionais, eu, como alguém que conheço um pouquinho de futebol, não somos leigos, né, militei muitos anos na crônica esportiva, joguei meu futebolzinho, ainda bato a minha pelada, a gente, né, acompanha o par e passo do futebol, a evolução tática, técnica, né, do futebol no mundo inteiro. A gente sabe que além das questões emocionais, o Brasil enfrentou um problema também foi vítima de um equívoco técnico, né, de estratégia de jogo. Filipão realmente escalou mal o time, pensou uma coisa e foi outra,
Não é isso? Essa é uma realidade que a imprensa toda brasileira é unânime em saber disso. Muito bem, vamos para um breve intervalo e eu daqui a pouquinho volto já batendo papo com o doutor Marcelo Pardo e daqui a pouquinho tem uma matéria também, atenção Zona Norte e Zona Leste, porque o prefeito Arthur Neto e o governador José Melo determinaram, em função desse disse-me-disse, dessas tantas denúncias de que pessoal do carro-pipa que recebe do poder público, né, para entregar aquela água nas pipas gratuitamente para essa gente querida que está sofrendo muito com a falta d'água, né, em milhares de residências, porque a gente sabe que a gente sabe que as obras em que pese estarem aceleradas, as obras de recuperação do problema, o prefeito tem estado lá o tempo todo, o governador também, estão dando plantão lá, mas a gente sabe que ainda vai demorar uns diazinhos, e a questão da falta do líquido precioso é alguma coisa extremamente séria, tá bom? Então daqui a pouco tem uma boa matéria que dá conta de que a prefeitura e o governo determinaram que a Defesa Civil assumisse a responsabilidade da entrega da água, né, nos carros-pipa, para acabar com essa história e eliminar a interferência de terceiros que possam, evidentemente, estar se aproveitando desse momento, dessa situação, e extorquindo as famílias humildes, né, que na verdade estão necessitando do líquido precioso. Essa matéria, daqui a pouquinho, eu jogo no ar para você também, você da Zona Norte e da Zona, para saber que as providências estão sendo tomadas. Muito bem? Breve intervalo e eu volto já. Muito bem, programação na TV com você e por você. Daqui a pouquinho vamos receber aqui também a pastora Cláudia Valéria, que vai falar sobre o projeto ABA, né? É um evento da Igreja Aliança Evangélica. Doutor Marcelo Pardo, prazerzão em recebê-lo, que alegria, né? Boa tarde. Boa tarde, Donato. É sempre um prazer estar no Programação na TV, prestando esclarecimentos na nossa área, que é a área de psicologia, para você e para essa imensa gama de telespectadores da capital e do interior do estado que o acompanha de segunda a sexta-feira. Muito bem. Marcelo, vamos lá então, né? O que houve com a seleção brasileira? Por que esse apagão? Afinal de contas, o problema foi emocional, foi de erro tático. Bom, de erro tático ninguém discute, tá? Ninguém discute. Filipão escalou mal realmente, equivocou-se na sua tática, né? E tudo bem, já passou. Agora, essa questão do Brasil se entregar, ficar paralisado, não saber reagir, não é? Você que acompanhou tão bem a Copa. Antes de mais nada, me explique, Marcelo. Existe essa coisa de apagão, né? Quando a pessoa se paralisa diante de uma situação, fica inerte, sem reação. Existe essa coisa de apagão? Bom, a mídia, criou essa alcunha para o episódio. Não houve apagão nenhum, porque ninguém sofreu nenhum tipo de desmaio, não houve uma ruptura de atenção que fosse suficientemente possível de ser rotulada dessa maneira. A bem da verdade, a gente pode observar que houve sim um episódio que se distingue do resto do jogo. Nós tivemos em 6 minutos de partida de futebol, 6 minutos, 4 gols da Alemanha. E isso, se não é inédito, é algo completamente incomum no jogo de futebol. Aliás, não se faz 4 pontos em 6 minutos nem numa partida de voleibol, só para se ter uma ideia, né? E o que houve foi uma sucessão de falhas, não naquele jogo, mas no conjunto que vai desde a formação do grupo, o comportamento coletivo do grupo ao longo da Copa. A bem da verdade, nós não jogamos bem nenhum dos jogos, essa que é a realidade. E nós tínhamos uma coisa que você tocou com muita propriedade, e perceba que aqui não vou enveredar pelo aspecto tático, técnico do futebol. Eu vou avaliar aspectos embora emocionais. Embora você jogue futebolzinho de vez em quando também, né? Emocionais e comportamentais. Vamos trabalhar por essa perspectiva. Então, o que nós temos ali? Nós temos um grupo de jogadores, uma seleção de jogadores, na verdade, uma seleção de individualidades, e isso foi ficando cada vez mais claro ao longo da Copa, ao invés de nós termos um grupo, um time, um grupo operativo. Você perceba que a Alemanha, ela, apesar de ter jogadores que se destacam, ela não tem estrelas. Ela veio para cá com um jogo, por sinal, muito chato, tipicamente europeu, altamente técnico,
com precisão cirúrgica. O que que eu quero dizer com isso? A Alemanha vem jogando aquele totó tipicamente europeu. É um jogo morno, que nem é quente e nem é gelado. Ou seja, eles saem do seu campo até a grande área do time adversário com toques curtos, alta precisão nos passes, segurança, autoestima, estabilidade emocional. O que nós vimos ao longo dos jogos da seleção brasileira? A seleção sem um meio de campo estruturado, a seleção com chutes longos, muitos chutes balões, típicos dessas peladas de debaixo de ponte, quando nós tínhamos as peladas em Manaus, né? Muitos erros de passe, muitos erros na hora de dominar a bola. Então a bola vinha, o sujeito tentava dominar e já era roubado pelo time adversário. E o que houve no jogo da Alemanha foi a eclosão de todo o somatório desses pequenos, grandes defeitos, grandes problemas, que não foram observados a contento, que não foram corrigidos a contento. Nós não tivemos nenhum grande jogador nessa Copa, o próprio Neymar não jogou aquilo que se esperava que ele jogasse, apesar de ter jogado bastante, mas se esperava muito mais dele, e talvez isso também tenha sido um peso significativo. Por quê? Porque como nós não tínhamos um grupo, nós não tínhamos um time, nós tínhamos um bando. Esse bando fazia com que a bola saísse da nossa área, do nosso campo, e fosse levado até os pés do Neymar. Basicamente nós fazíamos, criticou-se muito o Fred, Nonato, muito o Fred. Mas as estatísticas apontam que o número de passes que o Fred recebeu foi infinitamente inferior ao número de passes que o Neymar recebeu. Ou seja, havia no imaginário coletivo da seleção brasileira de que o seu papel era sair do seu campo e deixar a bola nos pés do Neymar. Ora, quando o Neymar é retirado, em quem eu vou deixar a bola? Com quem eu vou deixar a bola? Para quem eu vou passar Marcelo, a bola? você acha que no capítulo da contusão do Neymar, né, houve assim uma direção de foco muito mais para a questão do Neymar, do que a sua ausência podia representar e tudo mais, do que propriamente de, bom, Neymar, adoramos o Neymar, gostamos demais dele, está tudo bem, mas não podemos mais contar com ele, vamos agora nos preocupar, ele está sendo bem tratado, todos os cuidados médicos, agora vamos cuidar aqui, né, de focar no jogo contra o nosso adversário, né, cuidar disso, vamos deixar Você acha que o aspecto emocional, em função da contusão do Neymar e do que ele poderia representar de perda para o Brasil, isso terminou fragilizando mais emocionalmente o jogador do Brasil? Olha, eu vou aqui, como coloco sempre, meu papel é de ciência. Eu sou um homem de ciência, então eu parto pela racionalidade, pela cientificidade, né? Base, fundamentação teórica, científica. Ciência não faz mágica, ciência não faz milagre, ciência não faz nada que ultrapasse os limites da racionalidade. Então, nos limites da racionalidade nós vamos. Para além disso, nós não fazemos nada. A seleção brasileira estava tendo um acompanhamento psicológico. Na minha opinião, ineficaz, por um motivo muito simples. Aliás, até a psicóloga da seleção foi convocada realmente para um trabalho mais focado em cima dessa questão da contusão do Neymar e do que poderia representar em termos de fragilização emocional para os demais jogadores a perda do Neymar. Nonato, você me conhece, você sabe que eu sou da primeira turma de graduados de psicologia da Universidade Federal do Amazonas, da primeira turma de especialistas em psicologia clínica, ou seja, saúde mental. Ministro aulas na Faculdade de Medicina da UEA e vou lhe dizer com toda a clareza, se eu tivesse sido chamado, convidado, muito bem pago pela comissão técnica para fazer algum tipo de trabalho em plena Copa, eu só teria duas decisões a tomar. Uma, como cidadão que sou, como homem de ciência que sou, é dizer não. Porque não se faz milagre em psicologia. Psicoterapia breve, para você ter uma ideia, demora 12 meses, um ano.
Um ano de trabalho. Se eu fosse para lá, seria para ser como picareta. Ou seja, ganhar dinheiro fácil. Por quê? Porque eu não posso imaginar, como psicólogo, que eu vou pegar um grupo desestruturado, instável, em 48 horas. Se eu tivesse esse conhecimento, eu seria um Deus e não um psicólogo. Ciência não faz isso. Ciência não faz mágica. Eu simplesmente me recusaria a ir, no que pese, isso me daria um certo status nacional. Você quer dizer então que esse trabalho de preparação psicológica deveria ter começado lá atrás? Lógico, antes da Copa das Confederações. Isso. Quando as primeiras convocações foram feitas. Esse time da Alemanha, que está todo mundo admirando, ele está trabalhando há 6 anos para esse campeonato. 6 anos. Agora, nós brasileiros, nós somos muito místicos, nós somos muito, vai dar certo, a gente tem um otimismo irracional. Não, no final dá certo. No final acontece uma mágica e dá certo. Às vezes dá, às vezes não dá. O resultado é que a gente tem que usar mais o cérebro. E a gente usa muito pouco o cérebro. A psicologia, no meu entendimento, não tinha nada que fazer lá. Absolutamente nada. Eu não iria, a não ser que fosse para arrancar dinheiro de besta. Porque não há como fazer nada em curto espaço de tempo. Não é? Marcelo, uma outra coisa. Muitos comentaristas, ex-jogadores, né, o capitão Carlos Alberto Torres, né, da Copa do Tricampeonato de 70, diz que essa questão do oba-oba, né, da torcida frenética ali, cercando a Granja Comari, os trens do Brasil, por onde o ônibus passa, coisa que é natural, o torcedor, né? Mas ele acha que isso não traz uma influência boa para os jogadores, deixa os jogadores assim, mais endeusados, né? E tudo mais. E ele acha que também essa questão dos jogadores virem no ônibus, né? Tocando e cantando e tal e tudo. Essa questão da descontração, né? Antes de um momento de um compromisso sério, né? O que funciona melhor? A descontração ou a concentração? Eu vou citar aqui uma das figuras mais odiadas da história recente da humanidade, que é o Goebbels, e ele dizia o seguinte, ministro da propaganda de Adolf Hitler: diga uma mentira 1000 vezes e ela soará como verdade. E o regime hitlerista se sustentou muito em cima dessas bobagens. Nós brasileiros adoramos fantasiar, né? Nós preferimos a fantasia do que a realidade. Então, só que a realidade, ela só não se impõe para os loucos. E como a maioria de nós brasileiros não somos doidos, então a realidade acaba se impondo. Nós temos esse complexo da idolatria, né? A gente precisa de heróis, a gente precisa de santos, a gente precisa de modelos. A gente ainda não se apercebeu que uma sociedade se desenvolve pela força do trabalho, pela força dos estudos. Vou dar um exemplo bem prático, que o jogo contra a Alemanha já redundou nessa Copa. Quem assistiu a Argentina e Holanda, viu a Argentina jogando o mesmo padrão europeu de futebol. Marcação cerrada, time fechado, bloqueando, dificuldades, teve que levar para onde? Para os pênaltis. Porque jogou não o jogo sul-americano que é característico de Brasil, Argentina, Colômbia, etc. Ela se fechou. A Argentina, Marcelo, viu o que o Filipão não viu. Exatamente. Né? Ela tomou as precauções que o Brasil não tomou para enfrentar a Alemanha. Você falou uma coisa que eu achei extremamente inteligente, até porque você entende muito de futebol. O problema não foi o desaguar emocional da seleção, porque chorar é humano. Na minha opinião, como psicanalista, aliás, foi a pior coisa do mundo, foi tentar retirar o choro da seleção. Porque quando a gente não chora pelas lágrimas, a gente chora de outras formas. A gente chora pelo corpo. Porque se há uma instabilidade emocional e as lágrimas vêm para dar resolução a essa instabilidade, ela tem que ter vazão. Então, se o trabalho foi feito para segurar as emoções e fingir ser uma coisa que não é, o resultado qual é? Eu não consigo, eu posso mentir para os outros, mas eu não posso mentir para mim mesmo. Então, todo aquele quadro de instabilidade, ele foi resultante do quê? Querer ser super-homens
E nós não somos super-homens, nós somos homens de carne e osso, humanos, né? Poderíamos ter sido melhor. Você veja que a própria postura arrogante, persistente do Filipão, o mundo inteiro estava errado, só ele estava certo. O pai da verdade. E isso é um risco muito grande, mas isso é bem a cara do brasileiro, né? A gente tem essa coisa de se agarrar às verdades individuais, pau é pau, pedra é pedra, mesmo que não seja, e sair propagando isso aos quatro cantos. Pagamos o preço. A derrota não me surpreendeu. Eu já dizia antes desse campeonato que nós não chegaríamos às oitavas de finais. Não que eu estivesse torcendo contra o Brasil, não. É porque eu estava vendo a qualidade da seleção que nós tínhamos. Faltou uns 2 ou 3 jogadores mais velhos para dar maturidade à garotada, segurar a garotada. A nossa seleção está muito jovem, muito menino novo. Cabeça ainda em formação. Talvez esteja no ponto para daqui a 4 anos. Exatamente. Nós sempre precisamos de um farol mais velho, mesmo que não seja para segui-lo completamente, mas para ele, com aquela segurança da idade, da maturidade, nos mostrar um sinal. Opa, é hora de frear. Opa, é hora de diminuir a velocidade. Muito legal. Teríamos muito mais para conversar com o Marcelo. O programa hoje está mais curto, você sabe disso, tá certo? Tem mais uma matéria e mais uma entrevista com a pastora Cláudia, que vai já nos falar sobre Projeto ABA. Doutor Marcelo, muito obrigado pela presença hoje, obrigado por todas as, por toda a sua análise, tá certo? E que, na verdade, o Brasil, efetivamente haverá de tomar precauções para que na próxima Copa não seja surpreendido da forma tão fragorosa, tão assim, meu pai, tão humilhante como foi nesta Copa. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Eu que lhe agradeço, e para encerrar essa fala, quero lembrar o seguinte: essa não é a primeira vez que as emoções nos abalam. Nós tivemos com o Ronaldo Fenômeno uma situação semelhante. O Ronaldo, na verdade, sofreu um ataque de pânico na final da Copa, não me recordo o nome agora, o ano, mas foi exatamente isso que aconteceu. Nós, brasileiros, precisamos 98 de um importante trabalho na área psicológica, mas não é um trabalho de uma semana, de 2 dias, de 48 horas. Tem que trabalhar desde o primeiro momento em que houver a convocação. Obrigado pelo convite, Nonato. Agradeço a seus telespectadores e me coloco sempre à disposição dentro dos limites da nossa capacidade. Muito obrigado. Entrevistamos o doutor Marcelo Pardo, tá certo? Analisando aí pela ótica da psicologia, essas coisas todas que aconteceram na questão emocional do time do Brasil. Meu querido Monteiro, vamos mostrar então a matéria do nosso grande repórter Tiago Gonçalves, que dá conta da questão da Defesa Civil assumindo o controle e a responsabilidade da distribuição de água para os moradores da Zona Norte e Leste, enquanto as obras do PROAMA, que estão aceleradíssimas, não são resolvidas. Tá certo? Bota na tela para a gente, Monteiro. Com a chuva que caiu nessa manhã, seu Nildo aproveitou a água para garantir os afazeres domésticos e até o banho dos moradores em casa. Estou aproveitando porque, graças a Deus, Deus está mandando essa chuva, E a gente estamos sem água para fazer as coisas, para banhar, para jogar no vaso, para jogar na pia, então praticamente nós estamos felizes por causa dessa chuva, A família do pedreiro é apenas uma das que tem enfrentado o problema da falta de água na Zona Leste de Manaus e em parte da Zona Norte desde o último dia 24, quando uma balsa atingiu a estrutura de distribuição para o programa Águas para Manaus PROAMA. Esse camburão aí, ele praticamente vai durar uns 2 dias, porque nós somos muita gente aqui, uma faixa de umas 12 pessoas. Por dia, 500 a 600 mil litros de água estão sendo disponibilizados para as áreas mais críticas, por meio de 32 carros-pipas, em uma ação conjunta entre a Prefeitura, Governo do Estado, Exército e a empresa responsável pelo abastecimento na capital.
mas a quantidade não está sendo suficiente para suprir a demanda. Na verdade, os carros-pipas, eles são um paliativo, né, para esse pessoal que ainda não está conseguindo receber água de manobra, tá? A gente não consegue, com a quantidade de carro-pipas que nós temos, atender todas as ruas todos os dias, né, que seria a necessidade. Nesta terça-feira, a Defesa Civil Municipal começou a coordenar os trabalhos de entrega de água para as famílias das regiões contempladas. A Defesa Civil está acompanhando a Manaus Ambiental nos locais, fazendo uma prevenção junto à comunidade, porque foi encontrado também carros fazendo a venda de água, então a gente não sabe a procedência dessa água. E quando isso acontece, a gente aciona a Manaus Ambiental para que colete essa água e possa ser feita uma análise para saber qual o nível que está essa água. O prefeito da capital visitou as obras de recuperação de parte da ponte que sustenta a tubulação na estação de tratamento de água às margens do Rio Negro e estimou que o abastecimento deve ser normalizado até o fim de julho. Arthur Neto também solicitou um estudo para a isenção da tarifa para as famílias prejudicadas. Estamos fazendo tudo que é possível para dar soluções via carro-pipa, soluções provisórias, paliativas. Muito bem, está então a ação da Prefeitura, do prefeito Arthur, né, a Defesa Civil assumindo essa questão e a gente torce para que as obras continuem bem vigiadas pelo prefeito, pelo governador, para que esse restabelecimento de abastecimento de água para a Zona Norte e Leste aconteça o mais rapidamente quanto possível, tá bom? Pastora Cláudia Valéria, boa tarde. Boa tarde, Donato. Boa tarde você que nos assiste. Só temos um minutinho, estou com peninha, mas como o evento vai ser para a semana que vem, nós vamos receber depois aqui, segunda, terça, com calminha, para a gente bater um papinho maior. Mas nos diga aqui, o que é o projeto ABA, que é uma promoção da Igreja Aliança Evangélica, né? Congresso de Louvor e Adoração, que acontecerá dias 17, 18 e 19 de julho, tá certo? Na sede da Igreja Aliança Evangélica, na rua Raul de Azevedo, 777, Santo Antônio. O que é o projeto ABA? Primeiramente, é uma alegria muito grande estarmos aqui para convidar você a participar do projeto ABA, que visa voltar a visão da igreja para as bases bíblicas e para o mover sobrenatural do Espírito Santo nas nossas reuniões e nos nossos cultos. Como o Donato falou, será no dia 17, 18, 19, o convite está aberto a toda Manaus, a você que é um adorador, nós convocamos você, receberemos 3 homens de Deus, ministros do Senhor, Azaf Borba, Bené Gomes e Ademar de Campos. Como os pastores têm mais facilidade de perdoar, me perdoe por hoje, pelo tempinho curtinho. Mas para a semana, vamos abrir um espaço bom lá pela segunda ou terça, tá certo?